Sons. Boa noite. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês outra vez, para trazer a palavra do Senhor. Mas hoje não serei eu que trarei a palavra. Como vocês perceberam ontem, eu terminei de pregar até que a voz deu para sair, mas lá fora a voz apagou, né? E está assim ainda. Mas hoje tem uma pessoa, um amigo, um grande amigo, e alguém que você já conhece, esteve aqui com vocês essa semana. Vou chamar aqui o meu amigo Romário, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Vai estar trazendo a palavra do Senhor para nós nessa noite. Então, deixe Deus falar ao seu coração mais uma vez. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez em Tua casa e nós rogamos para que o Senhor possa se compadecer de nossas vidas e que o Senhor possa abençoar as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Nos abençoe agora enquanto ouviremos Tua voz, perdoa nossos pecados por Jesus. Amém. Amigos, abram vossas Bíblias no capítulo 18 do livro de Mateus. Mateus capítulo 18. Essa é uma semana muito especial. Recordo que eu, quando tinha 9 anos de idade, eu conheci a igreja através do Clube Desbravador, fui batizado através do clube, e a Semana do Lenço, ela sempre é uma semana assim muito marcante, né? É muito bacana você fazer atividades, muitos vão para a escola, isso é muito bacana. Você não vai conhecer, mas é o Clube Querubins da Guarda, lá no Pernambuco, cidade de Cupira, não é? É bem complicado. Você encontrou? Quem encontrou diz? Amém. Achei. Você não pode esquecer. Quem encontrou diz? Achei. Olha aí, bacana. Mateus capítulo 18, muito bem. Nós iremos ler a partir do versículo 23. A nossa semana, ela tem como tema base, né, para estarmos aí estudando durante a semana. Nós estamos falando sobre a caminho da eternidade. E existem alguns passos que nós precisamos dar para chegar lá. Dificilmente você vai chegar a algum lugar saindo da inércia, a não ser que leve um tombo. Aí você pode chegar no chão. Mas para chegar a algum lugar, para chegar à eternidade, nós temos que fazer algumas coisas. E nós vamos aprender nessa noite algo muito importante para que eu e você tenhamos aí um pouco mais de facilidade para chegar até a Canaã celestial. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, nós iremos ler assim, ó. Acompanhe comigo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhes devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que lhe fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele possuía, para que lhe fosse paga toda a dívida. Então o seu servo, caindo aos seus pés, implorava: tenha paciência comigo, tudo eu vou devolver. Esse primeiro relato nos conta de alguém que estava devendo quanto? 10.000 talentos. Não é assim? Alguém que estava devendo 10.000 talentos. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Vamos trocar esses 10.000 talentos para 10.000 reais. Dever a alguém 10.000 reais é muito dinheiro ou pouco dinheiro? É muito dinheiro, né? Alguém aqui tem dívida com alguém? Levanta a mão não, pelo amor de Deus, tá? Não levanta não, que o pastor está aqui, não pode ver isso não. Gente, vamos lá. Só que o valor que esse rapaz devia, ele não era apenas um valor de 10.000 reais. Se você transformar esses 10.000 talentos para a moeda atual, esse valor se aproximaria de 2 milhões de reais. É muita grana. Em outras palavras, não era qualquer quantia que esse servo estava devendo.
ele devia um valor muito alto, praticamente um valor impagável. Eu, por exemplo, não consigo me ver, em hipótese alguma na minha vida, devendo a alguém, a um banco, a qualquer órgão que seja, 2 milhões de reais. Mas era o que esse rapaz estava devendo. Essa dívida era tão alta que podia vender ele, o filho, a filha, o papagaio, o periquito, a casa. Podia vender tudo que não pagaria. E aí chega a época do acerto de contas. Antes de vir aqui para o Rio de Janeiro, eu acompanhava muita coisa que acontecia aqui através das redes de telecomunicação, né? TV, Instagram e por aí vai. E quando você vai, por exemplo, no YouTube e vê vídeos sobre os acertos de contas do Rio de Janeiro, né, das pessoas, aqui ou paga ou morre. Não é assim? E aí aquele rapaz, quando vai até aquele Senhor, olha para ele e fala assim: Senhor, eu sei que eu te devo muito dinheiro, mas eu não tenho como pagar. Aquele senhor olha para ele e fala assim: então, ó, não importa o que você tenha, eu vou vender tudo até que toda a dívida seja paga. E aí aquele rapaz agora olha para o seu senhor, coloca talvez as duas mãos aqui, ó, naquela posição de clemência, de oração, se ajoelha e começa: não faça isso comigo, tenha paciência, eu vou juntar dinheiro e vou pagar tudo que eu devo para você. Imagina alguém devendo a você toda essa quantia e implorar perdão. O que você faria? Você pode até falar assim: mas, ô Mário, talvez essa quantia é tudo que eu tenho. Mas imagina um valor qualquer. Um valor que esteja dentro da tua realidade. E imagina agora esse contexto de dívida, alguém que precisa pagar, a outra pessoa que tem que receber, e agora a outra pessoa olha para você e fala assim: ó, eu imploro que você me perdoe. Aí eu pergunto para você: o que você faria? Perdoaria sim ou não? É difícil, não é? Você talvez está agora pensando em quantas situações já aconteceram com você, talvez semelhantes, e qual foi a nossa atitude? Muito bem. A atitude daquele senhor para com o seu servo foi olhar para ele e falar assim: ó, já que você está pedindo clemência, pode ficar tranquilo, porque a sua dívida, ela está paga, está perdoada. Você não me deve mais nada. É bom sim ou não, gente? Se alguém conhecer aí algum senhor que está emprestando aí 2 milhões de reais e depois é só pedir clemência que ele perdoa, pode me falar quem é, tá? Porque eu vou atrás dele. Se tem alguém aí que perdoa, estou aceitando o dinheiro, tá? Depois eu peço perdão. E aquele senhor perdoa. Imagina você ter, talvez, eu não sei se alguém aqui já se atolou em dívida, chegar ao ponto de ter o seu nome inserido no SPC, Serasa e por aí vai. Mas é vergonhoso, sim ou não, gente? Não é? Depois tem que ralar bastante, se organizar, ter que pagar aquela situação toda, aquele constrangimento. E aí, quando consegue, dá aquele alívio, sim ou não? Imagina o coração daquele rapaz com o sentimento de que de fato ele havia sido perdoado. Você consegue se colocar no lugar dele? Muito bem, gente. Esse é o primeiro ponto da história. O primeiro ponto da história, o foco não é no servo. O foco é em quem? O foco é em quem? No Senhor daquele servo. O Senhor daquele servo mostra o quão extremo deve ser a nossa misericórdia. O quão extremo deve ser o ato de perdoar alguém. Esse é o foco inicial da história. Mas a história não tem ponto final aqui. Ela continua. E ao continuar, ela fala que, vamos acompanhar juntos a leitura. Ela fala assim, ó, verso 28. Saindo, porém, aquele servo, ele encontra um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Olha só, caímos de 10.000 talentos para quanto? 100 denários. Alguém também estava devendo aquele rapaz. Talvez, daqueles 2 milhões de reais, ele pegou uma parte daquele dinheiro e emprestou para alguém. E aí, naquele dia dos ajustes de contas, ele encontra com um rapaz que também estava devendo para ele. E naquele instante,
Vamos acompanhar a leitura. O verso fala, ainda no versículo 28, agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me aquilo que você me deve. Pague-me aquilo que você me deve. E o verso continua. Então, o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia, tenha paciência comigo e tudo eu vou te pagar. Você consegue perceber aqui alguma coincidência? Nesses dois relatos? Tem algo semelhante, sim ou não? Qual que é o ato? O mesmo pedido de perdão. Eu não sei quantas horas, eu não sei quanto tempo fazia que aquele rapaz havia sido perdoado. Apesar desse texto ser apenas uma perícope ilustrativa. Mas eu fico imaginando o coração daquele rapaz, ao acabar de ser perdoado quase 2 milhões de reais, se você transferir, talvez, para a moeda atual, seria aí 5, 6 mil reais no máximo. Imagina, 2 milhões para 6 mil reais. Isso é basicamente centavos. E aquele rapaz o agarrava, sufocava, até que lhe fosse paga toda a dívida. No entanto, preste bem atenção nisso aqui, ó. Os amigos que estavam próximos, escuta bem, os amigos que estavam próximos, vamos lá, versículo 30, perdão. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que lhe saudasse a dívida. Versículo 31, escuta bem isso aqui, ó. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, eles ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia ocorrido. Então, o senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor o entregou àqueles servos, na sua versão vai estar verdugos, que são aqueles que açoitam, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Querido desbravador, deixa eu falar aqui uma coisa muito importante para vocês. A nossa caminhada aqui na terra, ela é de fato rumo à eternidade. Mas sabe quem serão os primeiros a ter acesso à eternidade? São aqueles que exercem aqui na terra o ato do perdão. Aí sabe o que acontece hoje com basicamente a massa hoje do mundo? E sabe por que eu falo que é a massa do mundo? Porque hoje as doenças que mais crescem em nossa geração são as doenças psicossomáticas. Quais são elas? Depressão, ansiedade, estresse, dentre várias outras. Agora, por que tanto problema? Porque infelizmente nós estamos atolados de mágoas que carregamos. E sabe o que é pior? É que muitas vezes essas mágoas que nós carregamos, elas são descontadas naquelas pessoas que não merecem. Inclusive em nossos irmãos dentro da igreja. Sabe, todos nós que estamos aqui, sem exceção, temos a consciência plena de que ninguém aqui é perfeito o suficiente para nunca errar. Mas sabe qual que é o nosso grande problema? É que parece que todo mundo que está aqui tem a grande expectativa de que alguém erre, só para nós chamarmos de culpados. Em outras palavras, enquanto tentamos a todo instante alcançar o perdão de Deus, não oferecemos o mesmo para as pessoas que estão em nossa volta. Talvez, se levássemos isso para a nossa casa, olha o que acontece muitas vezes. E aí eu quero que você reflita e entenda. Não demonstramos o mesmo carinho que muitas vezes demonstramos aos outros para com filhos ou para com maridos e esposas.
não agimos com a mesma misericórdia que Deus age para conosco. Não agimos com a mesma paciência como a que Ele age conosco. É tipo assim, ó. Imagina que eu fui convidado, talvez, para almoçar em sua casa. E estou lá com você almoçando. Do nada, em um descuido, meu prato é derrubado, cai no chão, quebra. Qual seria, talvez, a primeira atitude? Talvez sua ou do seu esposo? Não, Romário, fica tranquilo. Eu limpo para você, pode deixar que eu cuido, eu vou fazer aqui bonitinho. Aí, beleza. Tenta não me deixar constrangido, não me deixar envergonhado. Aí, quando menos espera, no dia seguinte, o filho vai e quebra. Qual que é a ação? Você é irresponsável, não sei o quê, você não faz nada certo. E se for o marido, coitado? Aí tem uns que deu até risada, parece que foi algo recente, né? Segura aí. Sabe, você tem que entender que se você busca a eternidade, aqui na terra você tem que ser uma extensão do céu. E exercer o ato de perdão, de pedir perdão, de ser paciente, de ser misericordioso, é uma virtude. Infelizmente não de todos, mas que precisa ser alcançada por todos. Agora perceba que interessante, parece até bonito alguém vir aqui da frente e falar assim, caramba, mas irmãos, sejam pacientes, misericordiosos, perdoem, aceitem o perdão. É muito bonito, mas isso implica em quê? Deixa eu falar aqui uma coisa para você, isso implica de maneira direta na sua salvação. E Romário, como que eu faço então para praticar esse ato de perdão? Como que eu faço para facilitar isso em minha vida? Primeiro, você não vai descartar isso em hipótese alguma, é a busca direta por Deus. Quanto mais você pede perdão e confessa os seus pecados a Deus, mais essa atitude se tornará fácil para você. Normalmente, infelizmente somos assim. Por não confessarmos nossos pecados a Deus, achamos incoerente, ou o nosso subconsciente acha incoerente, fazermos o mesmo para com aqueles que estão em nossa volta. Agora, como foi, Romário, que isso aqui aconteceu? Como pode alguém perdoar um valor tão extraordinário e ao ser perdoado, uma quantia insignificante, ele é capaz de matar aquela pessoa que o devia? Na cultura judaica, nós temos um problema com essa história. Temos aqui um pequeno problema. Que problema é esse, Romário? É tipo assim, ó. Se nós lermos os versículos 21 e 22, do mesmo capítulo 18, tá? Só você subir um pouquinho. Ele fala assim, ó. Então, aproximando-se Pedro, lhe perguntou, Jesus, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes? Até 70 vezes 7. Eu acho que nessa hora, Pedro, ele tem um bug na cabeça dele, porque ele não entendia o que Jesus queria dizer com essas palavras. Por que ele não entendia? Na cultura judaica, era costume de uma pessoa, aqui no Rio você não pode errar nenhuma, né? Se errar uma é caixa, né? Mas na cultura judaica, era tipo assim, ó, como é seu nome? E você? Gabriel? Imagina aí, Gabriel, que a Isabela, ela faz uma coisa que você não gosta. E aí você ficou muito chateado com ela. São irmãos? Ela sempre faz algo que você não gosta? Não, né? Coisa boa. Mas aí imagina que ela fez algo que você não gosta. Ou é ele que faz o que você não gosta? Deixa em off, né? É melhor deixar em off, tá bom. E aí, Gabriel, ela foi lá e fez algo que você não gostou. Você ficou muito chateado, mas por entender que o seu coração, ele tem que estar de acordo com a vontade de Deus, você foi lá e perdoou. Beleza? Só que aí ela foi e te magoou mais uma vez. E aí você respirou fundo e perdoou de novo. Só que ela foi e te magoou uma terceira vez. E aí você foi lá, como um bom cristão, e perdoou ela mais uma. E se ela te machucasse a 4ª vez? Perdoaria mais uma vez? Isso é bom. Mas na cultura judaica, isso não existe.
uma pessoa perdoaria a outra por no máximo quantas vezes? 3 vezes. Só 3. Era. Pois é, e aí não existia essa. Por isso que agora vamos entrar em um conflito. Por quê? Os judeus pregavam que uma pessoa perdoaria a outra no máximo quantas vezes? Aonde que eu encontro isso, Romário? O próprio Jesus, ele ensina isso. Ele fala assim, ó, se o irmão chegar até você e errar contra você, chega até ele e peça perdão. Vá lá e peça desculpa. Vacilei, errei, me perdoa. Se ele não te perdoar, aí você pega alguém, não é assim? Vá até ele e peça perdão. Se ele não te perdoar, pega o ancião da igreja, o diretor, pegue alguém da liderança da igreja, vá até ele e peça perdão mais uma. Se ele não aceitar, aí pode deixar que o céu vai resolver com ele. Quantas vezes? 3 vezes. Só que os judeus, eles não conheceram essa cultura de perdoar 3 vezes com Jesus. Isso vem do Antigo Testamento. Aí abra sua Bíblia aí rapidinho, no livro de Jó, capítulo 33. Deixa eu só confirmar aqui. Versículo 29, Jó, capítulo 33, versículo 29. Vai lá para você ver. Olha de onde que eles tiravam essa ideia de perdoar 3 vezes. Quem encontrou diz? Boa, muito bom. Vamos lá. Aqui, ó, verso 29. Posso ler? Eis que Deus faz tudo isso 2 e 3 vezes no seu trato para com o ser humano. Esse é o primeiro verso. Agora dê um pulo lá para Amós, tá? Vamos lá, ver que aí quem está bom de Bíblia. Lá em Amós, capítulo 1. Vamos ler juntos. Amós, capítulo 1. E aqui tem alguns versos que falam sobre isso. Tem alguns versos. Jó, capítulo 33, verso 29, era um dos versos que os judeus se apegavam para exercer esse ato de perdoar até 3 vezes. Amós tem alguns versos que falam sobre isso. Por exemplo, no versículo 3, fala assim, ó. Assim diz quem? Eu estou quase perguntando quem encontrou diz. Ó, já ficou mais fraquinho, tá vendo? Teve alguns que não acharam até agora. Vamos lá. Muito bem, vai lá. Amós 1:3 fala assim, ó. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, mas por causa da 4 eu não suspenderei o castigo. Vamos para o versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa da 4 eu não suspenderei o castigo. Verso 9. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, sim, mas por causa da 4 eu não suspenderei o castigo. Em outras palavras, tinha misericórdia até quantos erros? Entendeu? Então, os judeus se apegavam a esses textos para tentar exemplificar a ideia do perdão de até 3 vezes. Aí chega Jesus e ensina quantas vezes? 3 vezes. E aí vem Pedro. Aí Pedro vem com a história de que seria quantas vezes? 7. Agora veja que interessante. Pedro, ele não inicia a sua conversa com Jesus afirmando que era 7 vezes. Ele inicia aquela conversa fazendo uma pergunta. Qual que é a pergunta que ele faz? Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Não é assim? Isso aí me lembra, lá no Nordeste a gente tem assim muitos personagens, né, que gostam muito de contar, são humoristas, né, gostam muito de contar piadas. E aí tem um que ele fala assim, ó, que o homem tem um grande problema com as mulheres. Qual que é o problema? É que muitas vezes as mulheres, elas fazem uma pergunta, elas mesmas respondem a pergunta e ainda fica com raiva. Não é assim? E Pedro parece que age muito semelhante. Porque Pedro pergunta, ele mesmo responde, e eu acredito que ele não ficou feliz.
com a resposta que ele teve de Jesus. Com aquela fala final. Porque ele fala assim, ó, Senhor, até 7 vezes é o tempo que eu tenho que perdoar. Ou perdão, é a quantidade de vezes que eu tenho que pedir perdão para o meu irmão, ou perdoá-lo. Aí Jesus olha para ele e fala assim, ô Pedro, eu já entendi que você está querendo achar graça demais. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Fica no seu cantinho, que a sua bola nem é essa toda. Você nem é tudo isso que você acha que você é. Você tem muita coisa para aprender ainda. Na verdade, você tem que perdoar 70 vezes 70 vezes 7. Alguns vão dizer assim, Romário, beleza, perdoo. Vou colocar agora na parede da minha casa um banner com 490 vezes. E quando meu marido, meu filho, minha esposa, meu pai me machucar, eu vou estar lá marcando X. Mas também quando chegar na 490 vezes, eu não perdoo mais não, tá? Só que quando você vai para o grego, a palavra 7 é a mesma para a palavra 70. Que é a mesma para 700. Que é a mesma para 7.000. O que é que isso significa? Que Jesus, o que ele queria falar para Pedro é o seguinte, ô Pedro, vem cá, deixa eu ensinar para ti aqui uma coisa muito importante. Você não quer ser incentivado a perdoar? Você não está falando que você é o cara? Que você de fato quer perdoar as pessoas além do que nós pregamos? Então, permita-me falar aqui uma coisa para você. Você está achando que por a palavra 7 ser considerada a palavra perfeita, não é assim? Eu quero dizer para você que você não vai perdoar apenas de forma perfeita, mas você vai perdoar de forma perfeitíssima. Se é para fazer a coisa, faça ela completa. O grande problema nosso como ser humano é que parece que quando nós perdoamos alguém, alguma coisa, quando nós agimos com essa ação, com essa característica que não é nossa, provém dele, parece que no nosso coração perdoamos, mas ainda ressentimos, fica aquele sentimento guardado. E o ato de perdoar, o ato sincero, de fato, algumas pessoas podem até falar para você que ao você perdoar alguém, você vai esquecer. Mas escuta bem aqui uma coisa, você não vai esquecer não, muito pelo contrário. É raro você esquecer alguém que machuca você. Só que quando você de fato perdoa uma pessoa, ainda que você se lembre, aquele problema, aquela ferida, aquela dor, você não sente mais. E aí você precisa começar a entender que o exercício do ato de perdoar ou de pedir perdão, ele não vai te beneficiar apenas para que aqui na terra você cumpra o desejo de Deus para você, mas ele traz também alguns benefícios. Eu até brinco falando assim, ó, o motivo principal pelo qual Deus não adoece é porque ele perdoa. Porque pessoas que guardam mágoa, pessoas que ficam ressentidas o tempo inteiro, pelas dores provocadas pela falta do perdão, elas têm tendência a adoecer. E foi feita uma pesquisa lá na Europa, com 3 médicos que não eram cristãos. Eles não entendiam por que em seus plantões tanta gente aparecia doente. Eles não entendiam. Por que tantas pessoas ficam entrando e saindo aqui nesse hospital, mas nem doentes estão? E aí, como um bom nordestino, nós falaríamos assim, é apenas frescura. E aí aqueles 3 médicos se juntaram e eles foram fazer uma pesquisa com aquelas pessoas que estavam naquele ambiente. E a pesquisa tinha algumas perguntas. Dentre aquelas perguntas, o interesse principal era saber qual que era o real motivo para as pessoas apresentarem sintomas, mas não estavam doentes. E sabe o que foi descoberto? Que de fato, 80%, escuta bem isso aqui, ó, 80% das pessoas que iam ao hospital, elas não estavam doentes. Tem noção disso? 80% daqueles que iam ao hospital, eles não estavam doentes. Os 20% que estavam doentes, escuta bem isso aqui, ó. Escuta bem para você cravar isso aqui no seu coração. Dos 20% que estavam doentes, 80% deles estavam doentes. E a causa inicial daquelas doenças era mágoa no coração. Era rancor de alguma coisa.
Tem noção? E aí eu tenho uma pergunta para você. Se a Bíblia fala que aqueles que não exercem o ato de perdoar não herdarão o reino dos céus. Se você sabe que o ato de perdoar traz para você a possibilidade de ter dias melhores e não sofrer, ou melhor, evita as enfermidades aqui dessa terra, a partir de hoje, o que você vai fazer? E aí é impossível pregar sobre isso e não fazer um apelo especial para você. Será que tem alguém nessa noite que do fundo do coração precisa se desculpar com alguém, precisa pedir perdão para alguém por alguma coisa que aconteceu, ainda que você não seja o errado? Eu me recordo que no ano 2012, eu estava em casa, eu trabalhava lá em Natal nessa época, o Wilton também estava lá com a gente, Rio Grande do Norte. E sempre quando chegava o período de final do ano, eu sempre costumava voltar para Cupira, que é a minha cidade natal, para poder passar um tempo com a minha família. E eu me recordo que naquele ano, muitas festas em minha região, um dos meus irmãos, ele optou, sem avisar para ninguém, ir a primeira vez na sua vida para uma festa longe da nossa cidade. Em uma cidade vizinha, só que para a gente não era perto. E ele vai para aquela cidade participar da festa. Só que ninguém sabia onde ele estava. E ele deixou um recado com um dos meus irmãos, que sabia onde ele estava, que ele não poderia falar para ninguém. Eu cheguei perto do meu irmão, que sabia onde ele estava, e comecei a persuadi-lo para que ele me falasse aonde ele estava, pela minha preocupação. Eu o convenci, ele me falou aonde ele estava, liguei para ele, peguei minha moto, fui buscá-lo na festa, porque eu nunca gostei que meus irmãos fossem envolvidos com festa, nunca gostei, apesar de não serem adventistas. Fui buscá-lo, quando eu retorno, ele só faz uma pergunta para mim: quem foi que falou aonde eu estava, Romário? Eu olhei para ele e falei: o irmão tal falou para mim. E ele passou aproximadamente 5 anos sem falar com esse meu irmão. Ele vai para a comportagem, trabalha comigo por 2 anos. No primeiro ano que ele estava na comportagem, nós demos estudo bíblico para ele. Ele aceitou Jesus, ele foi batizado, mas faltava uma coisa. Quando terminou o batismo, nós fomos para casa, uma casa de comportagem, uma campanha, e ele pega o telefone dele, não porque eu o incentivei a fazer, eu nem lembrava mais que ele não falava com meu irmão. Ele pega o telefone dele e ele começa a escrever uma mensagem para o meu irmão. Uma mensagem linda, pedindo perdão pelo fato de ter passado 5 anos sem falar com ele e destrinchando. Ele estava sozinho num lugar lá que ele dormia, eu dormia próximo a ele. Quando eu entro no quarto, ele chorava e escrevia aquela mensagem. Chorava. Eu não lembro se o Wilton vai lembrar dele, o Raí, que é o que tem as lojas hoje, um dos que tem, não lembra dele. E ele começou a escrever as mensagens, e ele chorava. E eu cheguei perto dele e falei assim: Raí, tá chorando por quê? E ele falou assim: Romário, porque eu estou sentindo uma calma. Eu tive o prazer depois de, simultaneamente, a mensagem que ele enviou para o meu irmão enviar uma mensagem para ele, parabenizando, falando que o amava, aquela coisa mais linda. 2 garotos, um com 17 e o outro com 16 anos, uma coisa maravilhosa, naquela época, não é? E vendo os meus irmãos se perdoarem. Amigos, você precisa aqui na terra ser uma extensão daquilo que Deus é para você. Você não tem noção, talvez aqui nessa temos pessoas que já estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sem falar, por exemplo, com um dos seus irmãos de sangue. Talvez algumas pessoas que estão aqui com o coração ferido, angustiado, porque não concorda, talvez, com alguma ação da liderança da igreja, guarda no coração, fala mal pelas costas, muitas vezes, por esse atrito, talvez por estar machucado, faz o conflito frente a frente, onde, na verdade, como preguei sábado,
se nós estivéssemos juntos, as coisas aconteceriam de uma maneira muito mais acelerada. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Talvez Jesus até hoje não voltou. Porque quando nós não perdoamos aqui na terra, nós também não somos perdoados no céu. E talvez aqui tenham pessoas que não estão precisando do perdão aqui da terra. Estão precisando de quê? Do perdão do céu. Será que você está entre eles? Eu quero encerrar esse momento com a última história. Uma história muito semelhante à que eu acabei de contar para vocês. A história de dois irmãos que viviam em terras rurais e por um conflito de interesse, eles se separaram e não quiseram mais conviver juntos. Os anos foram passando, eles construíram como se fosse um rio, um lago, para que as suas propriedades fossem divididas, ao ponto de uma extensão que, ao crescer aquele lago, a vista de um lado ao outro não era mais possível eles se verem mais. Não havia mais a possibilidade de suas vistas contemplarem um ao outro. O tempo passou, aqueles irmãos foram enriquecendo, comprando mais terras, e cada vez mais eles moravam mais distantes. Até que um rapaz estava passando por aquela região, peregrino, e estava em busca de emprego para que ele pudesse continuar a sua jornada. Um daqueles irmãos encontra aquele rapaz pede emprego, ele pergunta quais eram as suas habilidades, ele fala, olha, eu sei mexer com madeira, sei construir algumas coisas aqui, e eu posso ser útil aqui para a sua fazenda. Ele falou, não, eu tenho um serviço para você. Eu quero construir aqui uma grande cerca, um grande muro, e eu conto com o seu serviço. Eu vou fazer aqui uma viagem de alguns meses, e eu quero depositar minha confiança em você, para que ao meu retorno, esse muro esteja construído, esteja pronto. Aquele rapaz fica feliz com o emprego, é oferecido para ele todos os materiais necessários para que ele consiga executar a boa obra. Aquele senhor viaja, vai para o seu destino, e aquele carpinteiro, vamos dizer assim, ele fica ali para executar aquela obra. Ele trabalha incansavelmente para executar aquela obra. Passam-se muito tempo, aquele senhor volta, e aquele carpinteiro estava ali batendo nos últimos pregos para terminar o seu serviço. Aquele senhor, quando se aproxima, fica super feliz, entusiasmado, porque ao se deparar com a cena, ele percebe que de fato toda a madeira havia sido utilizada, e ele fica olhando para um lado, olhando para o outro, mas aonde está o que eu lhe pedi para fazer? E aquele carpinteiro olha para aquele senhor e fala, toda a obra que eu fiz está do outro lado do rio. Você vai precisar ver o que eu fiz do outro lado da sua casa. Aqui você vai conseguir, vai estar tudo do outro lado. Mas eu pedi para você fazer aqui, não, mas eu fiz lá. E aquele senhor vai até o local, ele não encontra nenhum muro, mas quando ele percebe de longe, ele consegue enxergar algo como se fosse uma ponte ligando uma margem do rio até a outra margem do rio. Mas ainda assim estava muito distante, ele enfurecido, ele vai em direção à ponte, correndo de uma maneira desesperada, chateado, irado, e ele percebe que tinha alguém que estava em cima daquela ponte. E ele começa a achar aquela situação intrigante, porque ninguém viria às suas terras por uma ponte que ele não havia pedido para construir. E ele vai se aproximando da ponte, até que ele percebe que a pessoa que estava em cima daquela ponte era o seu irmão. Ele se aproxima do seu irmão, ele abraça o seu irmão, os dois começam a chorar juntos, a derramar lágrimas juntos, começam a expressar aquelas palavras de saudade, aquele sentimento de falta, perdemos tanto tempo juntos. Talvez aquele irmão, ao perceber que uma ponte estava sendo construída, o seu orgulho foi arrancado, porque talvez ele não faria aquilo, mas mesmo sem o seu consentimento do outro irmão, a ponte havia sido construída, eles se abraçam juntos, o sentimento de angústia que eles que sentiam se dissipa, vai embora, e agora aquele rapaz que havia solicitado o muro
e foi feita uma ponte. Ele volta desesperado em busca daquele que havia construído aquela ponte. E ele procura em todas as suas terras e ele não encontra. Ele sai em busca, rodando todo aquele seu território e não encontra aquele rapaz. Até que ele vai até a sua saída e de muito longe ele avista aquele rapaz, aquele jovem indo embora. Ele tenta correr até o encontro daquele rapaz. E aquele rapaz não para a sua caminhada e ele começa a gritar por aquele rapaz perguntando: quem é você? Me fala seu nome, eu tenho que te pagar. Aquele rapaz fala: não precisa me pagar, eu quero ir embora. Mas por favor me pague, eu vou te pagar, para, eu quero conversar com você. E aquele rapaz continua: me fale pelo menos o seu nome, fala seu nome, para que eu possa lembrar de você. E aí aquele rapaz olha para trás e ele fala assim, ó: meu nome é Jesus. Eu não sei quais são as divisões que tem em tua vida. Só que nessa noite, eu quero falar para você que não importa o tamanho dos seus erros, você tem um Senhor que está apto a perdoar todos os teus e os meus pecados. Não importa o tamanho da sua dívida, não importa o tamanho, Ele vai perdoar. Agora, o perdão que Ele tem e que Ele oferece para mim e para você, esse perdão também tem que alcançar todas as pessoas a quais nós amamos, mesmo que nos machuquem, mesmo que nos causem feridas, esse perdão também tem que alcançar a elas. E se você está disposto nesse momento a aceitar esse perdão e praticá-lo, eu convido você a ficar de pé, para que juntos nós possamos orar. Nós vamos fazer o seguinte, você tem a opção de agora ficar em pé, você pode ficar em pé tranquilo, mas nós teremos aqui um louvor especial. E eu queria que você aproveitasse esse momento para expressar para Deus o quanto que você o ama. E expressar para Ele que a misericórdia que Ele estendeu para você também tem que alcançar cada pessoa que você ama. Vamos meditar nessa canção. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
dia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Amém. De fato, é impossível para a mente humana finita explicar o quão Deus é especial para comigo e para com você. Feche seus olhos. Pai querido, nós não entendemos de fato qual que é o motivo que o Senhor encontra. Não entra em nossa mente seres tão pecadores que a todo momento se afasta, comete atrocidades, que não consegue ser contínuos, que erram a todo instante. É difícil para a gente explicar como pode alguém ser tão misericordioso. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor não precisa de explicação para fazer o que faz. E nós somos gratos, porque ainda na tua palavra diz que mesmo onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o que faça, o Senhor está pronto para nos perdoar. Deus, obrigado, porque o teu perdão ele alcançou cada um de nós essa noite. Só que nós queremos que ele não alcance apenas os que estão aqui nesse momento, porque nós sabemos que em nossa casa, em nosso bairro, em nossa cidade, existem pessoas que por algum momento, por alguma situação, se chatearam conosco. Que tenhamos a humildade suficiente para reconhecer quando erramos e que peçamos perdão, para que aqui na terra nós exerçamos o nosso papel como cristão, de ser uma extensão tua. Ao mesmo tempo, se compadeça de cada um de nós, porque talvez aqui também tenham pessoas que não aceitaram o perdão dos teus filhos. Que o Senhor possa colocar no coração de cada um de nós, que independentemente da mágoa que a nós é causada, que nós possamos ter o coração aberto para também perdoar as pessoas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, leva-nos em paz para nossos lares. Nós oramos e nossa oração vai assinada em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Deus abençoe vocês, uma boa noite. Amanhã tem mais. Amanhã temos um encontro aqui com o Senhor e você é nosso convidado. Vamos ter um brinde para quem trouxer mais visitas amanhã, hein? Então você não pode faltar amanhã e não deixe de trazer sua visita. Boa semana para todos.